Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Matemático. Eu sou o professor José Vitor e hoje quero conversar com vocês sobre fatoração, falar sobre a definição de fatoração e sobre um processo de fatoração de expressões algébricas chamado fator comum em evidência. Vamos à nossa aula. Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula sobre fatoração. E para começar essa aula, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que é fatoração? A resposta dessa pergunta tem duas partes. Primeira parte, fatoração de números. Fatorar um número, gente, é escrevê-lo na forma de produto de números primos. Vamos aqui para um exemplo. Eu vou fatorar o número 36. Para fatorar o 36, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um processo que a gente conhece. Eu vou dividir esse 36 aqui pelo menor divisor primo dele, que é 2. O resultado, 18. Eu vou repetir esse processo de divisão pelo menor divisor primo até o resultado da divisão ser 1. Então, aqui no 18 vai ser por 2. Eu divido, dá 9. Divido por 3, resultado 3. Divido por 3, resultado 1. Pronto, parei aqui. Agora, eu vou escrever os termos que são idênticos em forma de potência. Vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Pronto, agora basta eu escrever o seguinte, 36 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Essa parte aqui, gente, é a forma fatorada do 36, tá? É a forma fatorada desse número. Ou seja, é o número escrito como produto de fatores primos. Apenas fatores primos. A segunda parte da resposta sobre a pergunta o que é fatoração é a seguinte, é a parte que fala da fatoração de polinômios. O que é um polinômio? É uma expressão algébrica, como essa que a gente está vendo aqui embaixo. Ó. Fatorar um polinômio significa decompor o polinômio em termos que o representem na forma de produto. Aqui a gente tem dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem o polinômio 16x ao quadrado mais 40x mais 25. A forma fatorada desse polinômio é essa aqui, ó. 4x mais 5 elevado ao quadrado. Aqui no segundo exemplo, a gente tem 5z mais 5x mais 2z mais 2x. A forma fatorada é 5 mais 2, que multiplica z mais x. Para que essas formas fatoradas possam ser encontradas, a gente vai precisar usar alguns processos de fatoração. Esses processos de fatoração vão fatorar vários tipos de expressões. Primeiramente, eu falo aqui dos produtos notáveis, tá? Esses diferença de quadrados, trinômios quadrados perfeitos, produtos de Stevens, cubo de soma e diferença, todos são produtos notáveis. Para quem não lembra, o que é a diferença de quadrados? A diferença de quadrados é algo do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa expressão pode ser fatorada da seguinte forma, a mais b vezes a menos b. O que é um trinômio quadrado perfeito? Um trinômio quadrado perfeito é algo do tipo a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui pode ser mais ou menos, tá? Qual que é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito? É a mais ou menos b elevado ao quadrado. O produto de Stevens vai ser algo desse tipo aqui, ó, x mais a vezes x mais b. O resultado dessa expressão gera um polinômio da forma x ao quadrado mais x, que multiplica a mais b, mais a vezes b. Essa expressão aqui é a forma não fatorada do produto. A gente tem que identificar essa soma aqui e esse produto. Pensar em dois números cuja soma dê
esse acompanhado aqui do x e o produto desse termo independente. Se a gente identificar isso, aí a gente vai fatorar essa expressão como um produto de Stevens. Cubo de soma e diferença. Cubo de soma e diferença são aquelas expressões lá que a gente tem a mais b, a mais ou menos b, tá? Elevado ao cubo. Isso aqui é a forma fatorada da expressão a ao cubo mais ou menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais ou menos b ao cubo. Se a gente identificar essa expressão aqui, a gente pode fatorá-la e escrevê-la dessa forma aqui, tá? Então, quando a gente estiver lidando com produtos notáveis, a fatoração vai ficar de uma forma mais simples, certo? Existem outros processos de fatoração. Esses processos a gente tem aqui para expressões que não são produtos notáveis. São eles: fator comum em evidência, agrupamento e soma e diferença de cubos, certo? Esses processos aqui, eles são usados para expressões que não são produtos notáveis. Na aula de hoje, a gente vai falar desse processo de fatoração aqui, fator comum em evidência. Vamos a ele. Para começar a falar do processo de fatoração por fator comum em evidência, eu vou dar aqui um exemplo. Qual exemplo? 3a mais 3b. Esse aqui é o nosso polinômio. É ele que a gente vai fatorar pelo processo de fator comum em evidência. Vamos observar que esse 3 está aqui no primeiro termo e esse 3 também está aqui no segundo. Então, esse 3 é um fator comum a esses dois termos. Eu vou reescrever essa expressão assim. Vou colocar o 3 aqui e vou abrir um parêntese. Agora, eu vou dividir cada termo por 3, que é o meu fator comum. O resultado eu vou colocar aqui dentro. 3a dividido por 3 tem como resultado a. Sinal de mais aqui. 3b dividido por 3 tem como resultado b. Pronto, escrevi essa expressão aqui da esquerda como um produto aqui do lado direito desse sinal de igual. Eu usei o processo de fator comum em evidência. Quem é o fator comum? É o 3. Ó. Isso aqui é o fator comum. Eu coloquei esse fator aqui em evidência e o restante eu coloquei como produto aqui dentro do parêntese, tá? Vamos para um segundo exemplo. Aqui será o exemplo 1 e a gente vai aqui para o exemplo 2. Vamos prestar atenção aqui, ó. X ao quadrado mais 2x. Se a gente olhar para essa expressão, a gente vai perceber que os dois termos dessa expressão possuem o x. A gente vai pegar o x com o menor expoente, que é o x elevado à primeira, tá? Ele é o nosso fator comum. Vou colocar bem aqui. Agora, eu vou dividir essa expressão aqui, ó, todos os termos, por x. Quando eu faço a divisão de 2x por x, o resultado vai ser 2. Quando eu fizer a divisão de x ao quadrado por x, o resultado vai ser x. Então, vai ficar assim. X que multiplica x, que é o resultado aqui da primeira divisão, mais 2x dividido por x dá o próprio 2. Certo? Então, aqui ó, eu escrevi a expressão da esquerda como um produto aqui do lado direito. Se a gente executar o processo de multiplicação aqui, a gente vai voltar para a expressão da esquerda. Ok? Vamos aqui para um outro exemplo. Exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu vou escrever o seguinte. 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x. Esse aqui é um exemplo um pouco mais arrojado. A gente deve observar o seguinte. Os números que eu tenho aqui, que são coeficientes de cada um desses monômios, são todos pares. Então, todos eles são múltiplos de 2.
Vamos verificar se o 2 é o máximo divisor comum desses três valores. A gente observa que sim. Por quê? Porque 4 é divisível por 2, 6 também, mas o próximo divisor do 6 é o 3. Então, o maior divisor que eu vou ter aqui para os 3 é o próprio 2. Então, eu vou colocar aqui o 2 é o meu fator comum numérico. Agora, eu vou observar as variáveis. Tem x em todos os termos, porém, o x com menor expoente é o desse terceiro termo aqui, que tem x elevado à primeira. Então, eu vou lá e coloco aqui, ó, 2x. Abro o meu parêntese. Agora, eu vou dividir esses termos aqui, ó, por 2x. Vou colocar pequenininho aqui, ó, 2x, certo? Vou fazer a divisão e colocar o resultado aqui dentro do meu parêntese. 4x a terceira dividido por 2x. Como fazer essa divisão? Você divide o número com o número e a variável com a variável. Vai ficar assim, 4 por 2 dá 2. X ao cubo por x dá x ao quadrado. Conserva a base que é x, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x dá x. Mais x eu elimino com x aqui. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Acabei de fatorar a expressão aqui de cima. Ó. Aqui embaixo ela está escrita na sua forma fatorada. Por quê? Porque ela está escrita na forma de produto. Vamos para um quarto exemplo aqui para a gente finalizar. 8b ao quadrado mais 16b à quarta mais 24b. Vamos prestar atenção aqui nesses fatores. Todos eles são pares. Então, todos eles são divisíveis por 2. Porém, eu vou procurar o máximo divisor comum aqui. E, nesse caso, não é 2. Por quê? Porque o 8, o 16 e o 24 têm como maior divisor comum o próprio 8. Então, o 8 é o meu fator comum numérico. Vou observar agora o meu fator comum literal, que é a letrinha que eu tenho aqui. Para fazer isso, basta eu observar o expoente que for menor aqui. Nesse caso, novamente vai ser o expoente 1. Então, eu vou lá e escrevo, ó, b. Abro parêntese. Vou colocar o resultado da divisão de todos esses termos por esse termo aqui, que é o fator comum que está em evidência aqui dentro do parênteses. Vai ficar o quê? 8b ao quadrado dividido por 8b vai ser o quê? Vai ser b. Por quê? Porque 8 dividido por 8 dá 1, b ao quadrado por b dá b elevado à primeira. Mais 16 dividido por 8 dá 2. b à quarta dividido por b, b à terceira. Mais 24 dividido por 8, 3. b dividido por b, 1. Então, eu fecho aqui o meu parêntese. Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar a ideia de fator comum em evidência. O exemplo é o seguinte, 6x ao cubo, y ao cubo, menos 9x ao quadrado, y, mais 15xy ao quadrado. Nessa expressão, a gente tem em cada monômio duas variáveis. Então, eu vou ter que prestar atenção nesse fator comum, levando em consideração essas duas variáveis. Vou montar o fator partindo aqui dos coeficientes de cada um desses monômios. O fator comum a todos esses coeficientes é o máximo divisor entre eles, tá? Máximo divisor comum. Que a gente sabe que no caso de 6, 9 e 15 é 3. No caso do x, eu pego o x de menor expoente. E para y, pego o y de menor expoente. Em ambos os casos, o expoente menor é 1. Agora, eu vou dividir cada termo por esse fator comum aqui, tá? E o resultado, vou colocar aqui dentro desse parêntese. Quando eu dividir 6x ao cubo, y ao cubo por 3xy, eu vou ter como resultado 2x ao quadrado, y ao quadrado. Menos 9x ao quadrado, y dividido por 3xy, eu vou ter como resultado
3x. Por fim, 15xy² dividido por 3xy tem como resultado 5y. Pronto. Está fatorada a expressão, tá? A gente pegou, identificou esse fator comum com cautela e depois foi dividindo cada termo aqui da expressão pelo nosso fator comum. Só tivemos que ter cuidado com as variáveis aqui, para a gente pegar a variável de menor expoente em cada um dos casos, certo? Então, gente, aqui estão 5 exemplos de fatoração por fator comum em evidência. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo de fatoração e agora possam resolver exercícios que tratem desse tema. Essa foi a nossa primeira aula sobre fatoração. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Nas próximas aulas, a gente vai conhecer outros processos de fatoração. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo dando um like aqui pra gente. Se não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e toque no sininho para que possa receber as notificações das próximas aulas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ter mais essa opção para estudar matemática. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!